voltamos com o nosso papo direto. Estamos falando com o secretário municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Paranaguá, Vinícius Higashi. Nós fechamos essa semana do Meio Ambiente, conversando com o secretário, inclusive trazendo informações e fazendo com que a gente possa aqui aproveitar situações que, relacionadas ao meio ambiente, lembrar das questões práticas, né? De repente discutir aquilo que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, se preparar para isso é muito importante, com certeza. Porém, tem lições de casa que a gente está percebendo que a gente está precisando dar uma melhorada, como a gente falou no primeiro bloco, que é a questão da separação do lixo reciclável. Outro tipo de lixo, secretário, é o eletrônico. E a gente sabe, com essa questão do consumo de vários objetos eletrônicos, desde a bateria de uma câmera até um celular quebrado, um cabo de celular, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Com certeza, né? Muita gente que está acompanhando vai dizer assim, com certeza já aconteceu comigo, é aquele cabo daqui a pouco não ter mais como usar e aí você vai comprar outro. O que fazer com esse lixo eletrônico? Porque o ideal é que ele também não seja jogado no lixo orgânico e também o reciclado aqui, ele também não entraria no reciclado. A Secretaria tem um ponto de coleta. Como é que as pessoas devem fazer e por que a necessidade de fazer essa separação, além das outras, a separação do lixo eletrônico? Os resíduos eletrônicos, eles são classificados como os resíduos especiais. São aqueles resíduos que não podem ser destinados diretamente no lixo orgânico nem para reciclagem, né? Por quê? Porque dentro da constituição desse tipo de resíduo, você tem poluentes específicos que eles não podem vir entrar em contato com o meio ambiente. Então, quando você pega, por exemplo, baterias, principalmente do celular, né? O celular que hoje é tão comum, que muita gente já possui, a bateria do celular, ela tem chamados metais pesados. Esse metal pesado, uma vez que ele entra em contato com o meio ambiente, é o tipo de poluente que a gente chama de biopersistente. Então ele se acumula ao longo da cadeia alimentar, né? Então pode ser que esse poluente ele até volte a atingir pessoas então no futuro, né? Então, por conta desse tipo de poluente, que ele tem que ser destinado para uma destinação específica, né? Ele tem que ir para um local específico. Na SEMA, como você bem colocou, a gente tem um ponto de entrega voluntária, onde a gente faz a recepção e a armazenagem temporária desse tipo de resíduo, né? Porque a destinação final, exatamente assim, ela é feita através de parceiros, né? Anteriormente era feito através da Semana do Meio Ambiente, mas esse ano, como a gente colocou que não vai ter o evento, a gente ainda vai buscar soluções alternativas com empresas parceiras para dar a destinação final específica e não poluir o meio ambiente. Que eles venham buscar, né? Me diz, existe, como você falou, é o ponto de doação voluntária. Existe algum outro ponto na cidade onde as pessoas possam deixar? O ideal é levar mesmo lá na sede da Secretaria? Existem outros pontos também, só que a Secretaria ela meio que acaba recebendo o que é coletado nos outros pontos. Então, vamos dizer assim que os outros pontos, eles seriam apenas um meio do caminho, vamos dizer assim. Mas, às vezes, é mais fácil dependendo da região. Exatamente. Quais são esses outros pontos? Temos também a sede da Prefeitura, né, o Palácio São José, e também a sede da nossa empresa terceirizada de limpeza pública. Na própria a Transresíduos que faz? Paviservice. A Paviservice. Paviservice, isso. É a Paviservice que faz, então na Paviservice também é possível deixar. Também é bom possível. A gente deixar claro e aí depois então faz esse encaminhamento para a Secretaria e vocês então ficam responsáveis pela questão da retirada disso até de Paranaguá para que tenha a destinação correta. Exatamente. Me diz uma coisa, na Prefeitura eu sei que tem ali perto, inclusive, da Secretaria. Quando a gente fala Prefeitura, o Palácio São José mesmo, no centro. Lembrando que a sede da Secretaria do Meio Ambiente fica no Aeroparque, lá perto do Grêmio Recreativo, perto do semáforo ali da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, tá? As pessoas podem entrar ali tranquilamente, né, secretário? Estacionar, parar ali próximo da secretaria, entrar na secretaria ali e vocês já vão ver o container. Se não achar, não tem problema, é só entrar e perguntar ali para o pessoal, mas já fica ali uns containers menores, onde o pessoal pode deixar então ali o laptop que já não adianta mais mandar para conserto, até computador, HD estragado, os cabos, como a gente já falou, celular velho,
iPad também que já não funciona mais. Então, enfim, tudo que é eletrônico. Entra aí também a questão, de repente, um ferro, outros eletrodomésticos que também não tem, ou já é outro tipo de material isso? Os resíduos eletrônicos, eles são principalmente aqueles que possuem algum tipo de interação com a própria pessoa por meio de alguma tela. Né? Então a gente costuma deixar essa subclassificação de uma maneira mais clara para que as pessoas consigam entender. Mas se a pessoa chegar lá com um tipo de ferro de passar ou forno micro-ondas, por exemplo, a gente também não vai se negar a fazer a recepção desse material. Ah, bacana, é bom saber. Lembrando que na prefeitura, ali no Palácio São José, eu já vi ali, tem dois, como se fossem barris, né? Já próprios para o pessoal deixar lâmpada e pilhas. Também, né? A questão das lâmpadas e pilha mesmo, que é uma coisa que também a gente usa bastante, também não dá para descartar em qualquer lugar. Não, também não pode, porque a pilha também é um tipo de resíduo que pode gerar um impacto grande no meio ambiente, né? Os poluentes que estão ali dentro da pilha, os constituintes da pilha, quando eles, uma vez em contato com o meio ambiente, eles também podem vir a ser tóxicos. Então, analogamente ao caso dos eletroeletrônicos, eles também precisam ser recolhidos, armazenados separadamente, para depois ter a destinação final específica. Na SEMA, a gente também tem um ponto de entrega voluntária de pilhas e baterias, e os mesmos pontos que eu falei para os eletroeletrônicos, eles também se repetem também para as pilhas e baterias e para as lâmpadas também. Então aqui na na Prefeitura Municipal no Palácio São José e na sede da Paviservice também é possível fazer a entrega desse material. Você lembra de alguma outra empresa? Porque agora eu lembrei assim, ó, por exemplo, as farmácias, elas têm ali, eu já vi em algumas, um espaço para você deixar ou o remédio vencido, ou mesmo o descarte de final mesmo, né, da questão da medicação. Já vi em supermercado, por exemplo, lugar para você deixar o óleo usado ou mesmo as garrafas vazias de óleo, porque sempre fica um pouquinho do resíduo ali, né? Existem muitas empresas assim aqui em Paranaguá que você perceba que tem também espaços já destinados para essas situações, para esses tipos de produtos que são diferenciados? Esse trabalho das empresas ele vai variar, né, de acordo com, acho que, o nível de comprometimento ambiental de cada empresa. Um ponto que acho que muitas pessoas têm acesso também, dá para destacar, principalmente na questão da descarte das lâmpadas, né, o hipermercado Condor, que tem um local específico, tem uma espécie de container específico para fazer esse trabalho também de descarte das lâmpadas, principalmente as de mercúrio e sódio, né, que é aquelas lâmpadas fluorescentes, né, que causam um impacto bastante grande na saúde humana. Lá tem um ponto que eu me recordo agora, também tem um ponto da embalagem do óleo também, né, que você pode deixar ali os resíduos, óleo de cozinha, a embalagem de óleo também. E na verdade, assim, no contexto nacional até, muitos desses resíduos, eles deviam incorporar a chamada logística reversa, né, que seria o trabalho dos próprios fabricantes desses produtos, fazerem também o trabalho não só de translado dos resíduos, mas também o tratamento final. Num contexto nacional também, essa política tem encontrado um pouco de dificuldade para ser implantada na prática. Isso acontece no país inteiro, porque precisa de acordos setoriais, de acordo com a produção dos produtos. Então, assim, todo o setor de lâmpadas, ele precisa se reunir com o governo federal para definir uma estratégia específica de como seria o trabalho de você buscar o resíduo pelo país todo e depois o trabalho da destinação final, da descontaminação. Então, por ser uma coisa bastante, assim, bem grande, bem difícil de ser executada, ainda desde 2010, né, que foi quando saiu a lei nacional, a gente ainda tem um pouco de dificuldade na implantação dessa política. Mas, pelo menos, o trabalho que cabia à Prefeitura Municipal, que seria o trabalho de aglutinar esse material, de receber esse material, a gente está fazendo e a gente fica na expectativa, né, de que esse acordo setorial com o governo saia, né, para que a gente tenha uma cadeia mais fácil de ser executada, né, porque hoje... E aí, nesse caso, a minha pergunta, assim, o que precisa ser feito? É realmente a motivação, como motivar o governo
federal e essas empresas. Eu acho que a mobilização popular nesse caso, ou dos segmentos do meio ambiente, nesse sentido de provocar e cobrar isso, Vinícius? Isso, eu acredito que seria esse o papel social que nos cabe. Porque de repente, provavelmente, se a gente for lá buscar na história, foi isso que acabou provocando essa questão de o que fazer com as lâmpadas, vamos mudar, não, então estamos fazendo uma lâmpada melhor, vamos fazer com que ela seja mais utilizada e como é que nós vamos preparar esse descarte. Então, por um lado, realmente, prefeituras, várias cidades se prepararam e pelo menos já estão fazendo essa lição de casa, que é, opa, tá aqui, ó, vamos separar. Exatamente. Agora a gente precisa aí, quem sabe, nos próximos anos, preparar então e forçar essa barra e buscar, de repente, discutir mais isso, a questão da destinação final mesmo, né? Isso. Pela Lei Nacional dos Resíduos Sólidos de 2010, a gente tem diversos produtos que se enquadrariam na logística reversa. Curiosamente, alguns setores já se adequaram e outros ainda não. A gente tem, por exemplo, o caso dos pneus, que seria também um tipo de material, de resíduo, que ele se enquadra na logística reversa e aqui tem funcionado perfeitamente. Pois é. Aqui no município a gente tem 12 pontos cadastrados de geração desse tipo de resíduo e também a própria prefeitura. Nós também somos aptos a fazer esse trabalho de recepção desse material. Então, mais ou menos uma vez a cada 15 dias vem um caminhão que é ele é financiado por uma associação dos fabricantes dos pneus. Ele vem para cá, faz o recolhimento desse material e leva para uma destinação final ambientalmente adequada, né? Então a gente até se pergunta por que para alguns setores isso deu certo, para outros ainda não. É realmente curioso. É uma questão, a minha opinião aqui, que eu acho que é uma questão de vontade mesmo, de perceber. Eu acho que a questão do pneu também entra uma outra situação, que eu gostaria de conversar isso no próximo bloco, mas a gente já pode adiantar pelo menos a observação quanto a isso, que é a questão da dengue. Porque a dengue, tem muitas cidades no Brasil que já estão aí, como Paranaguá, inclusive, na situação de epidemia. Então, quer dizer, a epidemia, tudo depende do número de casos, né? Então, a gente já está aqui numa situação delicada. E essa questão do coronavírus, ele meio que tirou um pouquinho a dengue de foco. Porém, os cuidados continuam sendo os mesmos e os pneus acabaram sendo realmente os vilões da história por conta dessa questão de largar em qualquer canto e ele ter, né, aquela forma dele fácil para acumular água. Então, houve, eu acho que todo um preparo mesmo para poder fazer essa destinação. Você lembra de alguns desses pontos para o pessoal poder deixar pneu usado? Como é que faz? São os estabelecimentos comerciais que trabalham nesse segmento. Já dá para deixar lá Isso, mesmo. Então quando você vai nesses locais, de repente precisa fazer a substituição do pneu, esse comerciante, ele não descarta em qualquer lugar, ele guarda ali no lugar específico e espera a vinda do caminhão. Eventualmente pode acontecer o descarte dos pneus na natureza? Pode, mas aí seria um fruto do próprio usuário, não tanto do setor do comércio, do setor do comercial dos pneus. Mas a gente percebe, até voltando nesse assunto, com relação a anos anteriores, que a gente não tem tantas, me corrija se eu estiver errada, tantas denúncias ou tantas reclamações, até porque a gente acompanha as redes sociais e vai falando, né? Se fosse uma situação, um agravante aí que você perceba com frequência, com certeza o pessoal já estava reclamando, já estava se queixando e a gente não percebe esse termômetro. Exatamente. Então, quer dizer, a questão do pneu realmente ela está meio que direcionada, o pessoal já percebeu. Sim, o pessoal já percebeu, muitas pessoas já têm ciência dessa cadeia de logística reversa que está sendo aplicada aos pneus, e já tem voluntariamente ido até a SEMA para deixar os seus pneus, já que não tem mais uso ou que está danificado, já deixa ali com a gente. E a gente só simplesmente aguarda a vinda do caminhão para daí ele ter a destinação final adequada. Que ótimo! Fechamos esse bloco, então, lembrando de algumas questões aqui. Olha, lixo eletrônico você pode deixar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente lá, já pode, né? Não precisa, não tem mais como usar, deixa lá, o pessoal vai ficar responsável pela destinação. Lâmpadas e pilhas também. Veja, às vezes, a gente lembrou de alguns locais aqui, mas às vezes vocês podem saber de outros locais.
deixa também isso, não tem como, não joga no lixo comum não, separa, deixa dentro da bolsa, dá mais pilha, por exemplo, né? A hora que passar perto da prefeitura, de algum lugar, do supermercado, por exemplo, de algum lugar que você possa deixar, você deixa ali e separa. E a questão dos pneus também, pessoal que tem pneu já usado, já não dá, realmente deixa num local, também pode deixar na Secretaria do Meio Ambiente, assim como nos locais que acabam trabalhando com esse setor. São situações realmente que a gente já vem percebendo que tem acontecido. E junto com todo esse pacote, não esqueça de reciclar o lixo. Nós voltamos no próximo bloco para a gente poder fechar essa entrevista importante, nesse dia também tão importante, falando mais sobre a questão do meio ambiente aqui em Paranaguá. A gente volta já.